Olá, queridos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje eu estou trazendo o estudo da semana, o estudo bíblico. Nós vamos falar sobre o livro de Romanos, no capítulo 1, versos 16 e 17. Diz assim: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém, glória a Deus. Senhor, essa é a sua palavra. Deus de Pai de misericórdia, que o Senhor possa agora, Senhor, usar-me aqui na explanação desse estudo que o Senhor escolheu para essa semana. Que cada um que tiver por trás dessa telinha possa, ó Deus, estar com a mente cativa agora, para entender mais e mais dos planos do Senhor para a vida dele, daquilo que o Senhor quer trazer, do entendimento, ó Deus, para que haja, Senhor, a frutificação dessa palavra, dessa semente que está sendo lançada. Que não seja mais eu, e sim o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, amém. Então vamos lá. Pois não me envergonho do evangelho. Bom, vamos lá. Romanos é um livro escrito por Paulo, né? E quando ele escreveu esse livro aqui aos Romanos, ele estava exatamente escrevendo ao povo de Roma, aos cristãos que estavam em Roma. Independente se eram cristãos judeus ou não, ou foram aqueles que foram convertidos durante o tempo, né? Que são chamados de gregos, né? Então poderiam ser cristãos que foram convertidos, que são gregos, ou também os judeus, que já nasceram judeus, já nasceram crentes, digamos assim, né? Então ele veio aqui falar do plano de salvação, né, de Deus para os seus filhos, daquela terra. Mesmo aquela terra sendo uma terra poderosa, né? Era um império romano, uma terra poderosa que possuía tudo, mas faltava algo muito importante, que era exatamente Jesus. Era exatamente passar pelo Filho, como plano de salvação de Deus. Faltava. E ele foi levar exatamente essa palavra àquele povo naquela época. E aí, quando aqui no verso 16 diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do evangelho, porque existem três tipos de pessoas. Há aquele que se envergonha do evangelho, há aquele que são a vergonha do evangelho e há aqueles que não se envergonham do evangelho. Então nós temos aí três tipos de crentes, né? Aqueles que se envergonham porque não entenderam ainda a concepção maior, o plano de salvação, o que é salvar uma vida. Eles se envergonham porque levar o evangelho é levar a palavra de Deus. Se você tem vergonha, se você é esse tipo de crente que tem vergonha do evangelho, saiba que você precisa chegar-se mais próximo ao Senhor, ter mais intimidade com Ele, ouvir a voz dEle, porque se envergonhar do evangelho é deixar de ir e pregar a todas as nações. E isso foi um mandamento do nosso Senhor Jesus pouco antes dele subir aos céus. Então você precisa rever os seus conceitos. Tem aqueles que, como eu disse, são a vergonha do evangelho. Exatamente, aquele crente famoso que esquenta o banquinho de igreja. Vai todo domingo, senta ali nas primeiras filas, ouve a palavra, dá glória a Deus, aleluias, porém assim que sai, continua fazendo tudo errado. Continua fazendo tudo o que fazia antes, que o fazia pecar. Continua xingando no semáforo, fechando, parando em lugares proibidos, parando carro, veículo em lugares proibidos, furando filas, enfim, fazendo tudo aquilo que faz com que o evangelho de Cristo seja envergonhado através da vida dele.
Sim, através da sua vida. Se você é esse tipo de crente, você precisa rever os seus conceitos. Quando você abre a boca para dizer que você é crente, você precisa entender que o seu exemplo para aqueles que querem alcançar a salvação, ele grita muito alto. Não é só o que sai da sua boca, mas é também o seu exemplo, o seu comportamento. E se você é daqueles que diz, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, então você é esse tipo de crente, que é a vergonha do evangelho. Reveja os seus conceitos. O Senhor Jesus continua de braços abertos enquanto ele não volta, para te perdoar, para te restaurar, para te conduzir, para te ensinar o que é andar com ele. E se você anda com Jesus, não tem como você ter vergonha do evangelho, porque ele é o grande amor da sua vida e aquilo que você ama, você gosta de falar, você gosta de explanar, colocar, gritar para os 4 cantos do mundo poderem te ouvir. E nem ser a vergonha do evangelho. Por quê? Porque você sabe o peso da cruz que você está carregando junto com Jesus. Porque viver o evangelho é ser crucificado com Cristo. É passar pela cruz. É entregar a vida a Jesus. E aí sim, entramos naqueles que não se envergonham. Naqueles que realmente declaram seu amor para todos os povos, para todas as nações, que cumprem o ID do Senhor. E esse sim está firmado na rocha. Pense bem, qual tipo de crente você é? Qual tipo de cristão você é? Não estamos aqui falando de religião, não importa a sua religião. Ser cristão é andar com Cristo. Você anda com Cristo? Você anda como ele andou? Você carrega ele com você 24 horas? Você respira o mesmo ar que ele respira? Acho que você precisa refletir, pensar. Nós precisamos dessa reflexão no nosso cotidiano, não é mesmo? Então é isso que eu quero deixar para você. Esse estudo referente a Romanos 1, verso 16 e 17. E aqui Paulo deixa claro que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Ele fez questão de colocar aqui primeiro o judeu e depois o grego. E também o grego, não é depois o grego, é também o grego. Por quê? Porque ele quer dizer que você não é só aquele que é escolhido, que nasceu na Judéia, que é judeu, nascido, que é passível desse plano de salvação. Mas é para todo aquele que crê, judeus, gregos e toda a população da face da terra, nos 4 cantos dos continentes. Ele quer dizer isso. Para qualquer pessoa é acessível esse plano de salvação. É um plano de salvação que passa por Jesus. É um plano de salvação que reconhece que Deus enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser salvos através da vida dele, percorrendo o caminho que ele percorreu, crendo, tendo fé, convicção de que ele é o nosso Senhor e Salvador. No verso 17 fala: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A justiça de Deus se revela através de Jesus. Os evangelhos contam o percurso, a vinda de Jesus, como ele caminhou, como ele subiu aos céus e como ele ainda está aqui conosco, em espírito e em verdade. Então, o evangelho ele fala de Jesus Cristo. Então, a justiça de Deus se revela no evangelho, se revela através de Jesus em fé, de fé em fé, ou seja, tendo fé, a justiça de Deus te alcança. Tendo fé, você será julgado pelo justo juiz, aquele que realmente é justo, o próprio Deus.
E aqui fala que o justo viverá pela fé. Então, se você será justo, mesmo que você tenha tido uma vida corrompida até aqui, a partir do momento que você aceita Jesus na sua vida, a partir do momento que você realmente entende que o seu plano de salvação já foi estabelecido há mais de 2000 anos atrás, através do advento de Jesus Cristo a esse mundo. Você pode passar por ele. Ele está, de braços abertos, te esperando para que você faça parte desse plano de salvação, para que você seja resgatado enquanto há tempo. É essa mensagem que eu quero deixar para você, que você possa refletir mais em cima do livro de Romanos, que você possa refletir e deixar o Senhor falar com você através da palavra dele. Fiquem com Deus, que o Senhor Jesus os abençoe e que essa mensagem caia em terreno fértil.